Já imaginaram o que um foguete da SpaceX e uma missa papal no Vaticano têm em comum? À primeira vista, absolutamente nada. Um é o auge da tecnologia moderna, rasgando os céus em direção ao desconhecido. O outro é um ritual milenar, um ponto de encontro para milhões de almas em busca de fé e orientação. Um representa a ambição humana de conquistar o cosmos. O outro, a busca humana por significado e transcendência. Mas quando começamos a olhar para os números, para o valor que nossa sociedade atribui a cada um desses mundos, uma história fascinante e complexa começa a se desenrolar. Elon Musk, o visionário por trás da SpaceX e da Tesla, e o Papa Francisco, o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, dois homens no topo de seus respectivos universos. Um titã da indústria e da inovação, o outro um pastor de almas. Mas a diferença financeira entre eles é, para dizer o mínimo, astronômica. E é essa diferença que nos leva a uma pergunta fundamental. O que nós, como civilização, realmente valorizamos? Vamos mergulhar nessa questão, comparando não apenas suas fortunas, mas as filosofias que as moldaram. Preparem-se para uma viagem que vai da contagem de bilhões de dólares à reflexão sobre o valor da alma humana. Para entendermos a escala dessa comparação, precisamos falar de números. Elon Musk é uma das pessoas mais ricas do mundo. Seu patrimônio líquido flutua com o mercado de ações, mas consistentemente orbita a casa das centenas de bilhões de dólares. Estamos falando de uma fortuna que supera o PIB de muitos países. Essa riqueza não está em uma conta bancária cheia de dinheiro, claro. Ela está majoritariamente investida em ações de suas empresas, como a Tesla e a SpaceX. Cada novo lançamento de foguete, cada carro elétrico vendido, cada avanço em inteligência artificial adiciona mais valor a esse império. Musk é a personificação do capitalismo de risco do século XXI. Onde inovação e disrupção são as moedas mais valiosas. Ele não apenas criou empresas, ele criou ecossistemas inteiros que estão redefinindo o transporte, a energia e a exploração espacial. Agora, vamos mudar nosso foco para Roma, para a cidade do Vaticano. Estimar a riqueza do Vaticano é uma tarefa notoriamente difícil e controversa. Não existe um balanço patrimonial público como o de uma empresa. A Santa Sé opera de forma muito diferente. No entanto, especialistas financeiros e historiadores tentaram montar esse quebra-cabeça ao longo dos anos. As estimativas variam enormemente, mas geralmente apontam para dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares em ativos. O que são esses ativos? Uma vasta coleção de imóveis em todo o mundo, incluindo igrejas, palácios e terrenos. Obras de arte de valor incalculável de Michelangelo a Rafael, guardadas em seus museus. E claro, investimentos em ações, ouro e títulos, gerenciados pelo Banco do Vaticano. É uma fortuna acumulada ao longo de 2 milênios, através de doações, heranças e investimentos. Mas aqui está o ponto crucial. Essa riqueza não pertence a um indivíduo. Ela pertence à instituição da Igreja Católica. E quanto ao Papa, qual é o seu patrimônio líquido oficialmente? Zero. O Papa Francisco, como seus predecessores, fez um voto de pobreza. Ele não recebe um salário. Todas as suas despesas de vida, como moradia, alimentação e viagens, são cobertas pelo Vaticano. Ele não possui bens em seu nome. A riqueza que ele supervisiona pertence à Igreja, destinada, em teoria, a financiar suas operações globais, suas missões de caridade e a manutenção de seu patrimônio histórico e cultural. Então, de um lado, temos um homem cujo valor é medido em centenas de bilhões de dólares pessoais. Do outro, um homem que lidera uma instituição multibilionária, mas que pessoalmente não possui nada. A disparidade não poderia ser mais gritante. Essa diferença nos leva diretamente ao clímax da nossa questão. Por que existe uma diferença financeira tão monumental entre um homem que alcança as estrelas e outro que guia almas? A resposta não está apenas na economia, mas na filosofia, na visão de mundo que cada um representa. Elon Musk personifica uma filosofia de progresso material e tecnológico. Seu objetivo declarado é garantir a sobrevivência e a expansão da consciência humana. Como? Tornando a humanidade uma espécie multiplanetária. Para ele, o maior valor está em empurrar as fronteiras do que é possível, em resolver problemas de engenharia em escala galáctica. O dinheiro, nesse contexto, não é o fim, mas o meio. É o combustível necessário para construir os foguetes, as fábricas e a infraestrutura
para realizar essa visão. O mercado recompensa essa audácia e essa capacidade de transformar a ficção científica em realidade com um capital imenso. Musk aposta no futuro tangível, no progresso que podemos ver, tocar e medir. O Papa Francisco, por outro lado, representa uma filosofia focada no valor intangível, a fé, a compaixão, a comunidade e a salvação da alma. A missão da Igreja sob sua liderança não é construir impérios materiais, mas construir o que chamam de reino de Deus na terra. Isso se traduz em ações concretas. Alimentar os famintos, acolher os refugiados, cuidar dos doentes e oferecer orientação espiritual. A riqueza do Vaticano, embora vasta, é vista como um patrimônio a ser administrado em nome dessa missão. O valor, aqui, não é medido pelo preço das ações, mas pelo impacto na vida das pessoas, pelo alívio do sofrimento e pela disseminação de uma mensagem de esperança. A economia da Igreja é uma economia de caridade e serviço. O Papa não busca inovar tecnologicamente, mas sim reavivar valores espirituais antigos em um mundo moderno e muitas vezes cético. Sua preocupação não é com a sobrevivência da espécie em Marte, mas com a dignidade da vida de cada indivíduo aqui na Terra. Então, temos duas visões de mundo competindo por relevância. Uma que valoriza a expansão externa, a conquista do físico, e outra que valoriza a expansão interna, o cultivo do espiritual. Musk nos oferece um futuro de carros autônomos e colônias marcianas. O Papa nos oferece um caminho de simplicidade, serviço ao próximo e paz interior. É fascinante notar como nossa sociedade moderna parece recompensar financeiramente a primeira visão de forma muito mais generosa. O capital flui massivamente para a inovação tecnológica. Empresas que prometem mudar o futuro como as do Musk atingem avaliações estratosféricas. Enquanto isso, instituições como a Igreja, focadas em caridade e espiritualidade, dependem de doações e da administração de um patrimônio antigo. Isso significa que valorizamos mais um foguete do que um ato de caridade? Não necessariamente. A comparação não é tão simples. A riqueza de Musk é um reflexo do sistema capitalista, que é extremamente eficiente em alocar recursos para ideias que prometem crescimento e retorno financeiro. A riqueza do Vaticano é o resultado de um modelo completamente diferente, baseado em 2 milênios de história, fé e doações. Talvez a questão não seja qual deles é mais rico ou melhor, mas o que essa diferença revela sobre as nossas próprias prioridades como indivíduos e como sociedade. Em que investimos nosso tempo, nossa atenção e nosso dinheiro? No progresso material, que pode nos levar a outros planetas? Ou no desenvolvimento espiritual, que pode nos trazer paz interior aqui e agora? A visão de Musk inspira milhões com a promessa de um futuro grandioso e tecnologicamente avançado. Ele nos desafia a sonhar grande, a pensar além dos limites do nosso planeta. Seus projetos podem, um dia, ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Ele representa a busca incansável por conhecimento e a crença de que a tecnologia pode resolver nossos maiores problemas. Por outro lado, a mensagem do Papa Francisco ressoa com bilhões de pessoas que buscam sentido em um mundo caótico. Ele nos lembra da nossa humanidade compartilhada, da importância da compaixão e da responsabilidade que temos uns com os outros, especialmente com os mais vulneráveis. Ele representa a busca por sabedoria e a crença de que o amor e a fé são as forças mais transformadoras do universo. No final das contas, este vídeo não tem como objetivo dizer quem está certo ou errado, ou qual filosofia é superior. A intenção é usar essa comparação dramática entre Elon Musk e o Papa para provocar uma reflexão. Ambos são figuras de imensa influência, mudando o mundo de maneiras profundamente diferentes. Um constrói o futuro com aço e ser, o outro, com orações e sermões. A questão que fica para cada um de nós é: em qual futuro estamos investindo? Valorizamos mais a inovação que pode nos salvar de uma catástrofe externa, ou a sabedoria que pode nos salvar de nós mesmos? A resposta provavelmente não é uma escolha entre um e outro. Talvez uma sociedade verdadeiramente avançada seja aquela que encontra um equilíbrio, que sabe como alcançar as estrelas sem perder a própria alma. Uma sociedade que valoriza tanto os engenheiros que constroem pontes para outros mundos, quanto os pastores que constroem pontes entre os corações humanos. O que vocês acham? Deixem suas reflexões nos comentários. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre este tema tão complexo. Obrigado por assistir e até a próxima.